Solicito aos senhores vereadores que registrem a presença para o início desta sessão ordinária. Vereador Paulo Sérgio Martins, delegado. Vereador Rafael Antonucci das Tintas Colônia. Vereador Valdeci Vilar Mateus. Pai dele, foi pai, né? É pai, não sei o nome, mas tudo bem. Com 17 vereadores presentes, 2 ausentes, e sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária. E, em nome de todos os vereadores, dedicar a sessão ao senhor Pedro Sabonas, pai do nosso colega, aqui funcionário da Câmara, do Mauro Sabonas, que faleceu. Então fica aqui dedicada a sessão ao senhor Pedro Sabonas. Questão de ordem. Questão de ordem, vereador Paulo Sérgio Martins. Dedicar também a sessão à jovem Helena Tayar, filha do doutor Tayar, não do César, do irmão dele, falecida tragicamente no acidente de trânsito quando voltava da Faculdade de Medicina, recém-formanda. Queria que Deus a ilumine onde ela estiver. Dedicar a sessão hoje para ela, falecida com 25 anos na data de ontem. Está dedicada e acatada aqui questão de ordem do vereador Paulo Sérgio Martins. Solicito ao senhor primeiro secretário, vereador Rafael Purgato, que proceda a leitura da matéria do pequeno expediente. Matéria apresentada. Projeto de lei número 11.651/2014, de autoria do vereador Pastor Dirley Gonçalves, exige em locais privados de prática esportiva e no comércio de produtos correlatos a advertência sobre as consequências do uso de esteroides anabolizantes e revoga a Lei 7.348/2009 correlata. Projeto de lei número 11.652/2014, vereador Valdeci Vilar Mateus, denomina a rua Raimunda Saraiva da Silva a rua 26 do loteamento Santa Giovana, bairro Rio Abaixo. Projeto de lei número 11.653/2014, de autoria do senhor prefeito municipal, altera o grau inicial para ingresso nos cargos públicos de auxiliar de enfermagem e de auxiliar técnico de laboratório. Projeto de lei número 11.654/2014, de autoria do vereador Pastor Dirley Gonçalves, exige em maternidades, ambulatórios e consultórios de ginecologia e pediatria cartaz com as informações que especifica sobre doação de leite materno. Projeto de lei número 11.655/2014, vereador Antônio Carlos Pereira Neto, DOCA, inclui no calendário municipal de eventos a festa junina promovida pela Paróquia Santa Terezinha do Menino Jesus de Vila Rio Branco, em junho. Projeto de lei número 11.656/2014, de autoria do vereador Antônio de Pádua Pacheco, Dr. Pacheco, exige teste de alcoolemia dos motoristas do serviço público de ônibus nas condições que especifica. Projeto de lei número 11.657/2014, de autoria do vereador Gerson Sartori, denomina Avenida Dr. João Omar Marsura, Avenida 1 do loteamento residencial e comercial Horto Florestal, Jardim Florestal, Chácara Marcos Leite e Bairro da Água Fria. Moção número 138/2014, vereador José Dias. Moção de repúdio ao desempenho da empresa telefônica Vivo
S.A., que há meses lidera o ranking de reclamações junto ao PROCON de Jundiaí, sem que tome providências para minimizar a insatisfação dos usuários dos seus serviços. É essa a matéria apresentada, senhor presidente. A lista dos requerimentos de alçada do plenário já foi distribuída aos senhores vereadores. As listas dos requerimentos de alçada da presidência, das indicações e das correspondências recebidas acham-se à disposição dos senhores vereadores por meio eletrônico. Solicito aos senhores vereadores que registrem a presença para o início da ordem do dia. Valdeci, Marilena, Paulo Sérgio, delegado. Com 19 senhores vereadores presentes e havendo o número regimental, vamos dar início à ordem do dia. Tendo a ata da 72ª sessão ordinária realizada em 2 de setembro de 2014, permanecer à disposição dos senhores vereadores pelo período regimental e não havendo pedido de impugnação ou retificação, consideramos-la aprovada. Item número 1, projeto de lei número 1098 do vereador Paulo Sérgio Martins, estabelece sanções pela exploração do trabalho infantil e dá providências. Com a palavra, vereador Paulo Sérgio Martins. Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente, trata-se do projeto de lei 10.988, de minha autoria, que estabelece sanções pela exploração do trabalho infantil e dá providências correlatas. É um projeto simples, constando somente 6 artigos, sendo que o primeiro é o mais importante e declina o seguinte: as pessoas jurídicas de direito privado que forem flagradas na prática de exploração de trabalho infantil, a não ser o regulamentado por legislação própria na condição de aprendiz, sofrerão as seguintes sanções, sem prejuízo das penalidades no disposto na legislação federal pertinente. Ou seja, as indústrias, comércio, etc., as pessoas jurídicas, onde houver, por parte do Ministério do Trabalho ou por parte da própria polícia, a verificação que existe exploração de trabalho infantil, exceto aquele regularizado, como em muitas firmas nós temos, né, quando existe a condição de aprendiz, elas seriam multadas. Diz o nosso jurídico que é ilegal e inconstitucional. Eu não vejo por essa ótica, já falei, o pastor Dirley sempre corrobora comigo, né? Nós somos uma casa não técnica, e sim política. E temos sempre aquela vírgula da Constituição Federal e da nossa lei orgânica e do regimento interno, que fala que os interesses peculiares do município, eles cabe ao legislador, cabe a nós, ao vereador, poder legislar sobre o assunto. Eu acho de extrema importância que as firmas ou a pessoa jurídica sejam penalizadas nesse sentido, em primeiro lugar com a multa, em segundo lugar com eventual advertência, em terceiro lugar até com a cassação da licença de funcionamento. Eu acho extremamente necessária essa prática, eu acho muito sério, e parece que nós estamos falando de uma coisa muito distante, porém, nós temos casos aqui em Jundiaí, nós temos casos aqui muito próximo, aqui na região, da exploração do trabalho infantil. Apesar de considerar ilegal, por falar que nós entramos na esfera do executivo, por mexermos na organização, e não existe organização aqui, não se mexe na organização, se insere, se estipula especificamente uma penalidade para as pessoas jurídicas que explorarem o trabalho infantil. Fala-se também que a legislação federal, mas especificamente o Estatuto da Criança e do Adolescente,
trata desse assunto, porém, o Estatuto da Criança e do Adolescente só fala do assunto sem penalidade nenhuma. Por isso que eu acho que existe aqui uma concorrência, uma competência concorrente e não há problema nenhum para nós. A não ser que os senhores sejam favoráveis à exploração do trabalho infantil, votem contra esse projeto de lei. Aí vem aquele... mas se o prefeito vetar, depois a gente discute. Mas eu acho de extrema importância, nós temos casos de boletins de ocorrência, porque além de problema administrativo, pode gerar um problema criminal, e pediria aos senhores que, apesar da ilegalidade que é declinada aqui pelo jurídico, e no meu ponto de vista, apesar de ser técnico na área jurídica, não sou técnico como vereador. Então, acredito que seja uma lei de extrema importância para coibir esse tipo de abuso, para que as pessoas que forem pegas e flagradas, é claro, com toda a sua defesa, sejam punidas nesse sentido. Sabemos que 99,9%... Pois não, vereador. Acredito que, em que pese esse aspecto da legalidade, que nem vamos... Dá para ouvir? Está saindo o som, né? Não, em que pese esse aspecto da ilegalidade, que não vamos discutir, vamos discutir o mérito do projeto. Parabenizar essa questão do trabalho infantil, é muito preocupante na nossa sociedade brasileira, isso vem melhorando, mas temos muito o que fazer para impedir essa prática e para permitir que as crianças tenham acesso à educação, cultura, lazer, esporte, preservado a sua dignidade e que não haja o uso do trabalho infantil para esse tipo de função, né, e que não é restrita, como parece muitas vezes, a regiões lá de Carvoaria. Não, acontece perto da gente muitas vezes, aqui nos grandes centros urbanos do nosso país, e nós temos que colocar esse tema em evidência, discuti-lo e parabenizá-lo pela iniciativa. Então, votarei também favorável ao projeto, a fim de que esse tema seja evidenciado, discutido, debatido, né? Aproveitar e cumprimentar minha sobrinha Duda, fazendo hoje 14 anos. É uma criança que não está trabalhando, está na escola, está estudando certinho. Obrigado. Obrigado, vereador, parabéns. Justamente, a gente acha que é tão longe, né? Nós tivemos um periódico local, se não me engano, no Jornal de Jundiaí, falando sobre um trabalho de 30 pessoas, eu não lembro em que região, análogo de escravo, e a gente acha que isso acontece em regiões distantes. Estamos aqui punindo pessoas jurídicas que adotam um trabalho infantil ilegal, então pediria aos senhores que votassem favoravelmente ao nosso projeto para que se discutisse mais esse tema, que as empresas fossem penalizadas. Pastor Dirley? Permite uma parte, senhor? Pois não. Eu acredito que Vossa Excelência, aparteado brilhantemente pelo vereador Paulo, disseram tudo a respeito do vosso projeto, especialmente quando, né, nós nos incomodamos em relação às inconstitucionalidades, às ilegalidades, tal, e Vossa Excelência traduz de forma perfeita para nós na questão da peculiaridade do município. Essa é uma peculiaridade de todo o país, todo o Brasil, e nós precisamos realmente observar isso. Disse muito bem o colega que me antecedeu, que às vezes nós olhamos para longe, para distante e tal, mas ainda hoje é mesmo uma realidade muito próxima da gente, de trabalho escravo, de colocar pessoas em situação de risco até, né, por causa do vil metal. Né? Mas Vossa Excelência tem toda a razão, e eu quero fazer parte, junto com Vossa Excelência, dessa luta, dando o meu voto de apoio nessa oportunidade. Parabéns, senhor. Obrigado. Eu acho que tem coisas que são ilegais, mas às vezes o assunto é tão importante, e às vezes nós somos cobrados, e isso é o pleito de um munícipe aqui que viu esse tipo de situação. Então, às vezes, a gente tem que dar o start, né, vereador Pacheco? Tem que dar o start e poder mostrar para as pessoas que nós estamos aqui para representá-las. Então, pois não, vereador Rogério. Eu só estou com uma dúvida sobre o projeto, meu amigo vereador, que é o seguinte: o trabalho escravo, quando nós falamos, muitos pensam na carvoaria, olaria, aquela criança de 10 anos, 11 anos, 12, 13, 14 anos, que só trabalham, mas não vão para a escola. Eu vejo aqui que muitos vereadores, só estou querendo tirar uma dúvida,
Eu comecei a trabalhar com 12 anos de idade de empacotador no Jumbo Eletro, né? Eu entrava 1h da tarde e trabalhava até as 5, 6 horas. Eu tinha que estar estudando, né? Então a gente tem que tomar cuidado também, porque eu e o senhor fomos a favor da minoridade penal, diminuir para o jovem que praticou crime e foi preso. E agora nós também não queremos que o jovem trabalhe. Só estou com dúvida sobre o projeto, o quê? As indústrias, as empresas, legalidade, que coloca, que aceita o jovem que estudando, que ele pode só trabalhar meio período, entraria nesse projeto também? Não, negativo. Então eu queria que o senhor explicasse, porque eu tentei ver hoje e não consegui. Então eu gostaria que o senhor explicasse para me votar favorável nesse projeto. Por isso que fala aqui, a exploração não é a exploração do trabalho escravo, é a exploração do trabalho infantil, excetuado o menor aprendiz. O menor aprendiz é aquele que pode trabalhar, inclusive na mais, entre aspas, tenra idade, desde que estude. Então, o menor, ele pode, na condição de aprendiz, ele pode trabalhar desde que estude. Então, eu também sou favorável. As empresas podem contratá-lo na condição de aprendiz, porém, acompanhando a parte de estudo. Então, não é proibido o trabalho, desde que seja verificada a parte de estudo. Então, eu espero que esteja sanado, espero o voto favorável de Vossas Excelências e obrigado pelos aportes. O projeto continua em discussão. Com a palavra, vereadora Marilena Negro. Senhor presidente, meus cumprimentos ao autor do projeto, que eu observei tramita desde 2011, no mesmo período em que tramitou a lei estadual, que inspirada talvez, né, com o mesmo empenho, e a colocação aí de placas, né, que isso é o que tem também dado aos pareceres jurídicos o apontamento de inconstitucionalidade por ficar no vazio quem é que vai fiscalizar e aplicar as multas. Mas eu queria trazer uma reflexão aqui para os senhores. Antecipando já o meu voto, a iniciativa é interessante, a gente, de fato, Jundiaí tem apontamento do IBGE, então é um dado que não é trazido aqui, porque é de 2011, mas se fosse atualizado na justificativa, certamente iríamos observar que existe em Jundiaí a necessidade de busca ativa para que se erradique o trabalho infantil. Mas uma coisa interessante, é fácil, né, numa situação confortável nossa, apontar, eu vou começar a enunciar, panfletagem, trabalho em buffet, e que eu duvido que vá alguém lá fiscalizar e falar, olha, você está aí olhando o meu filho e você é menor, deixa eu autuar aqui a dona do buffet, porque está usando do trabalho infantil. E isso todo mundo faz vista grossa. É trabalho infantil. Tá? Agora, o que os olhos veem e talvez não queiram enxergar, e o IBGE apontou, porque nós temos quase 2.000 crianças em situação de trabalho infantil na cidade, é o tráfico. Eu não tenho como autuar, multar o gerente do tráfico, porque está lá aliciando crianças nos aviõezinhos e embutindo já na cabeça de muitas crianças a carreira de gerente de tráfico. É essa realidade desconfortável que a gente tem que fazer. E aí eu quero informar a todos os senhores, aí é uma informação, né, fica a título de compartilhar, que existe o programa o PET, né, que é o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. A SEMADES, que é a Secretaria de Assistência, mais uma vez, pactuou com o MDS e o Ministério do Trabalho a busca ativa, então está se tentando fazer a busca ativa de crianças em situação de trabalho infantil. Então, as equipes do CREAS, que são os Centros de Referência Especializados, estão com esse olhar para tentar encontrar crianças que, eventualmente, estejam em situação de trabalho infantil. Mas o grande contingente de crianças nessa situação
já está se evadindo da escola, já está na rua, já está em situação de aliciamento para o tráfico, e esse público não tem lei, não tem multa para se aplicar. Esse é um trabalho que a gente tem que fazer como cidadão, de olhar, observar, denunciar, e acho que a lei, a tentativa das nossas tentativas de legislação é nesse sentido, sempre alertar a sociedade para um problema. Temos problemas, sim, a gente não consegue identificar. Esse número 2.000 é o número que está pactuado no programa no convênio com o MDS, a prefeitura recebe lá um percentual de valor por mês para tentar alcançar esse público. Então, a gente está visualizando os bufês, o pessoal que está panfletando aqueles folhetinhos quietinhos lá, que vão nos bairros, para as propagandas de farmácia, de supermercados, porque quem contrata esses serviços, ele contrata um terceiro e não vai lá na ponta fiscalizar. Então, a gente nem sabe quem é que levaria uma multa, se seria o dono do panfleto ou quem contratou para fazer. Mas isso é informalidade, também é um trabalho informal. O que está regular, é o menor aprendiz, tem os programas de inclusão produtiva que trabalham com adolescentes, e isso é louvável, então estão aí e está dentro de um processo pedagógico. Agora, quero desafiar todos os senhores vereadores e os cidadãos para nos apontar o trabalho infantil no tráfico, porque o IBGE considerou, sim, esse público quando nos aponta quase 2.000 crianças dessa condição. Então, fica aqui a nossa tentativa de apontar aí possibilidade de denúncia, tem apontamentos aqui interessantes, mas a gente sabe que fatalmente poderá vir com questionamentos do jurídico da prefeitura, o que é uma pena. Então, fica aqui mais uma tentativa da Câmara, né, em trazer para a discussão problema tão importante e relevante aqui na cidade de Jundiaí, que é uma cidade que parece que não tem problemas. Obrigada, então, senhor presidente, pela atenção dos senhores vereadores. Obrigado, vereadora Marilena. Próximo orador, vereador Pastor Conde. Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos acompanha, projeto de lei número 10.988, de autoria do vereador Paulo Sérgio Martins, que estabelece sanções pela exploração de trabalho infantil e da providência. Esse projeto é muito interessante porque ele abrange as sanções às indústrias, ao comércio. Por incrível que pareça, eu estava pesquisando ali na internet, num determinado estado, um prefeito que tem uma empresa, ele estava contratando menores para trabalhar na sua empresa. É uma prática muito comum entre os empresários, porque ele não paga as crianças, e nem pode, porque criança na faixa etária dos 5 até 13 anos, ela não pode ter nenhum vínculo empregatício, nem do menor aprendiz, nem estágio, e até respondendo o que o vereador Rogério perguntou ao autor do projeto, Paulo Sérgio, que ele começou a trabalhar com 12 anos. Eu sou contra, porque já foi comprovado que a criança que perde a sua infância por causa do trabalho infantil, ela tem sérios problemas na adolescência e na fase adulta. Porque é uma idade dos 5 aos 13, não pode ter nenhum tipo de trabalho, de aprendiz, em padaria, em farmácia, mas infelizmente no nosso país, os empresários, comerciantes, não todos, tem aqueles que são honestos, mas existem aqueles que querem crescer rapidamente. Então, eles usam desse subterfúgio. E eu concordo plenamente com o vereador Paulo Sérgio. É claro que os ambulantes, a lei dele não vai atingir o que trabalha na economia informal, que usa criança.
como a vereadora bem colocou, o tráfico também não é um trabalho com carteira assinada, não dá para essa lei atingir, mas atinge sim fábricas que estão, de repente, escondidas, né, nos interiores das cidades, por exemplo, aqui de Jundiaí, nos bairros mais distantes, e às vezes o dono daquela fábrica pega um menor de 11, 12 anos e começa a dar tarefa. E ainda vem com aquela conversa dizendo, eu comecei cedo, então você tem que começar cedo. E isso é uma coisa que não pode ocorrer em Jundiaí, em lugar nenhum do mundo. Porque essa criança, o doutor Pacheco está aqui, sabe bem disso, quando ela pula a idade da infância, com 12, 11 anos, não é para ela estar trabalhando em nenhuma atividade. Ela tem que estar estudando. Uma parte. Pois não, vereador? Eu concordo plenamente que eu acho que a criança, o adolescente com 12 anos não tem que trabalhar. Só que hoje, infelizmente, ele não trabalha na empresa, não trabalha com carteira registrada, mas toda esquina que você passa tem um entregando pedra. Então, não basta só nós proibir a criança de trabalhar. O que a gente tem que achar uma forma, uma maneira de resolver esse problema da criança na droga. Hoje, infelizmente, quase toda família hoje, nas periferias, tem uma criança na rua entregando droga, vendendo droga. Então, eu não sei o que é pior, se é trabalhar quando criança ou se fazer isso. Então, na verdade, nós estamos diante de um impasse aí, de uma faca de dois gumes. A questão é a seguinte, né, vereador Zé Daí, te respondendo, um erro não justifica o outro. E a questão, a droga, enquanto ela não for combatida de frente, pode o governo regularizar, que não vai fazer isso, a idade para a criança começar a trabalhar com 12, o tráfico pega com 10. Aí baixa para 10, o tráfico pega com 8. Então, é uma situação, entendi bem como o senhor colocou, mas não é a falta de trabalho para um jovem de 12 anos que o leva para o tráfico, é o aliciamento dos traficantes. Os pais que se omitem também, muitas das vezes, faz filho, à torta e à direita, e larga o filho na rua. Quem vai criar o filho é o traficante, a gente sabe disso. Eu vim de um lugar lá no Rio de Janeiro, é assim, o traficante, ele passa a criar aquela criança por causa, principalmente, do abandono dos pais. Isso acontece muito, a gente sabe disso. Não é a questão da falta do emprego. Os traficantes vão lá, o pai não conversa com o seu filho, o traficante mostra aquele mundo, né, fácil do dinheiro, permite uma parte? Do carro. Pois não, vereador? Só já estamos fugindo um pouquinho do assunto, mas só para falar que o traficante só entra quando o Estado, ou o município, ou a federação, ele é omisso. Quando existe uma infraestrutura, existe a segurança está presente, a assistência social está presente, ou quando o Estado, ao contrário, deixa uma lacuna, o traficante vai lá e se aproveita disso. Por isso que o Estado tem que estar sempre presente para não deixar essa lacuna. E principalmente também, como o pastor de lei sempre fala, a família está sempre acompanhando o jovem para que não se perca para a vida. Obrigado, pastor. Não, é verdade, é que o vereador Paulo Sérgio bem colocou, né? Claro que o Estado também tem sua participação, mas no que diz respeito às crianças de 5 anos de idade, vamos colocar assim, até 13 anos, né? Que é proibido qualquer vínculo empregatício, então os pais têm que estar ali presentes. São alerta aos pais. Não deixa seu filho à mercê, porque se você não orientar ele, se você não tiver presente, o traficante vai estar e vai colocá-lo no tráfico. Aí não tem como essa lei atingir, é claro, é uma economia informal. Eu ia falar mais a respeito desse projeto, tem uns ambulantes também, que já foi citado aqui no projeto por alguns vereadores, né? Que a gente vê muitas crianças vendendo pipoca, doce, e crianças cada vez mais jovens. E tem também aquele comércio, né, da prostituição infantil, que é uma prática horrorosa, que acontece cada vez mais nos estados brasileiros.
Então, a gente tem que coibir, mas eu vou votar a favor, acho que é um projeto, foi sancionado recentemente, né, essa lei no âmbito estadual, pelo governador Geraldo Alckmin, e eu vou votar a favor dela. Essas são as palavras do vereador pastor Roberto Conde. O projeto continua em discussão. Em votação. Com 14 votos favoráveis, 5 vereadores que não votaram, o projeto está aprovado. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, Paulo Sérgio. Questão de ordem, vereador Leandro Palmarini. Eu acho que o Paulo vai comentar sobre o projeto dele. Ele pode falar, depois eu falo sobre o próximo item da pauta. Ok, então. Vereador Paulo Sérgio. Só para agradecer a sensibilidade dos colegas, um projeto importante, e declinando que essa casa tem pautado pela parte política e não técnica. Obrigado aos senhores vereadores, obrigado, senhor presidente. Só antes, Leandro, tem uma emenda modificando o projeto, então nós vamos colocar em votação a emenda, de autoria do vereador Paulo Sérgio também. Eu não voto, né? Já é o costume de lá, hein? Com 14 votos favoráveis, nenhum contrário, 5 vereadores que não votaram, está aprovada a emenda. Questão de ordem, vereador Leandro Palmarini. Obrigado, senhor presidente. É um requerimento verbal de adiamento do projeto, do próximo item da pauta, meu projeto 11.311, para o dia 23/9. Né? Eu gostaria que o senhor colocasse em votação. Entendendo, requerimento verbal, vereador Leandro, para adiamento do projeto de sua autoria. Em discussão, em votação. Com 15 votos favoráveis, nenhum contrário, 4 vereadores não votaram. O projeto foi adiado, então, para a sessão do dia 23 de setembro. Próximo item da pauta, item número 3, projeto de lei número 11.480/2014, de autoria do vereador pastor Dirley Gonçalves, condiciona o abastecimento de veículos com gás natural veicular a respectivo selo de identificação expedido pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, Inmetro. O projeto está em discussão. Tem a palavra o vereador pastor Dirley Gonçalves. Senhor presidente, nobres colegas, vereadores, vereadora, público presente, esta Casa de Leis, nós apresentamos nesta oportunidade, senhor presidente, esse projeto de lei 11.480 e nós trazemos com ele a nossa preocupação em relação aos veículos a gás, né, uma linguagem mais popular, e condicionando o abastecimento dos veículos com esse GNV, gás natural veicular, há um selo de identificação expedido pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia. Eu gostaria de fazer rapidamente uma leitura, são apenas 2 artigos, e ele diz assim, senhor presidente: o abastecimento de veículo rodoviário automotor com gás veicular natural, GNV, somente se fará mediante o respectivo selo de identificação expedido pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, o Inmetro, com vistoria anual em dia, aos termos da Portaria 122, 21 de junho de 2012,
do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Artigo 2º fala: a infração desta lei sujeitará o estabelecimento de abastecimento a multa de R$ 500, reajustável anualmente pela variação positiva do Índice Nacional de Preço ao Consumidor, o INPC, ou outro que o substitua, dobrada na reincidência. Tendo, senhor presidente, como um projeto simples, não é, que simplesmente visa trazer garantias tanto para o dono do estabelecimento quanto para a pessoa que porta o tubo de gás, não é, para o seu veículo, que ela traga, não é, um selo de identificação expedido pelo Inmetro, facilitando desta forma ao posto de GNV ao abastecimento. Creio que não tem nenhuma dificuldade maior esse projeto, apenas que possa trazer este selo, porque alguns desavisados, muitas vezes, se utilizam do gás, né, outro GLP, né, um gás de cozinha, e que ele é perigoso. Esse gás natural, ele é muito melhor acondicionado, ele tem muito mais condições, né, de ser utilizado e muito mais seguro para o motorista, para a população de um modo geral. Por isso, por questões absolutas de segurança, é que nós apresentamos este projeto de lei, senhor presidente. Se os senhores vereadores acharem, junto comigo, interessante, nós poderemos aprová-lo e deixar para posterior discussão. Muito obrigado, senhor presidente. O projeto continua em discussão. Em votação. Aqui. Com 14 votos favoráveis, o autor do projeto votando, 15 votos favoráveis. Vamos lá, Vera. Já foi. Vamos considerar. Consegue abrir novamente? Questão de ordem, senhor presidente. Você pode se registrar? Pode se registrar o meu voto favorável? Estamos só tentando, tá, se vier melhor, né? Abrir o painel novamente, vereador. Perdoe, presidente. Vereador Zé Adair também. Não consegue? Então, foram 14 votos favoráveis e registrando, então, voto favorável, vereador Pastor Dirley Gonçalves, vereador Zé Adair também. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Pastor Dirley. Agradecer mais uma vez aos colegas que entenderam importante nós nos preocuparmos com a segurança, tanto dos postos de gasolina, de combustível, como dos usuários. Muito obrigado, senhores vereadores. Obrigado, vereador. Próximo projeto, item número 4, projeto de lei número 11.518/2014. De autoria do vereador Antônio de Pádua Pacheco. Doutor Pacheco, prevê desconto em restaurantes e similares para cliente que tenha feito cirurgia bariátrica ou qualquer outra gastroplastia. O projeto está em discussão. Senhor presidente, eu pediria autorização de Vossa Excelência para que nós pudéssemos ouvir o depoimento de uma paciente que foi submetida a uma cirurgia dessa natureza e que tem bastante experiência e poderá nos esclarecer algumas dúvidas, se o senhor permitir. Então, com consenso dos demais vereadores, vou suspender a sessão, para que a gente possa, então, ouvir a Cláudia Massotti. Senhora Cláudia Massotti, por favor, Cláudia. Tem que ligar lá.
Boa noite. Boa noite. Eu faço a palavra. Boa noite a todos. Eu fazem exatamente 1 ano e 2 meses que fiz a cirurgia bariátrica, que nada mais é que a redução do estômago, para gente realmente que não consegue emagrecer, que tem problema de obesidade. E nas reuniões que eu participo, que eu operei pela Unimed, realmente tiveram já pessoas lá que comentaram sobre esse detalhe, que em São Paulo já existe na Unimed de lá essa carteirinha com desconto. A gente falou, que bom seria, porque depois que a gente passa pela cirurgia, por exemplo, meu estômago tem 200 ml hoje. Então não adianta você ir num rodízio de pizza, numa churrascaria, que você não consegue comer. E se comer, vai passar mal. Então, às vezes você até deixa de frequentar alguns lugares, fala, vou pagar, não vou poder comer e tal. Então a gente acaba ficando discriminada pela sociedade em termos assim de não poder acompanhar tudo. Eu acho que seria assim, com certeza, uma ótima ideia para mim. E hoje em dia tem muitas pessoas optando por esse método da bariátrica. Eu realmente já lutava há 40 anos com o excesso de peso, não consegui emagrecer. Estou muito feliz com o resultado e espero poder manter a minha dieta até com essa colaboração, para poder frequentar lugares que hoje eu acabo às vezes não indo, porque além de pagar por um preço que se não é justo, você se comer muito vai passar mal e vai estragar a cirurgia, aquele propósito que você fez. Então eu acho super legal e tenho várias amigas que também operaram e estão todo mundo aguardando aí o novo projeto do Dr. Pacheco. Tá ok? Boa noite, obrigado. Obrigado, senhora Cláudia. Parabéns aí pelo depoimento e por contar um pouquinho aí da sua experiência. Então, vamos reabrir a sessão. Tem a palavra o vereador, autor do projeto, o Dr. Pacheco. Senhor presidente, nobres vereadores, público que nos acompanha, presencialmente e pela TV Câmara, trata-se de um projeto simples e que tem o cuidado e tem o seu foco num grupo de pacientes que previamente portadores daquilo que nós chamamos de obesidade mórbida, que é uma obesidade exagerada, se submetem, depois de várias tentativas, porque esse é o histórico desse tipo de pacientes, depois de muitas tentativas, com o objetivo de conseguir perder peso, fazendo dieta, fazendo exercício, enfim, todo tipo de tratamentos alternativos que são oferecidos, que são recomendados. Esses pacientes, então, finalmente conseguem submeter a um tratamento que não é novo. No passado ele já foi utilizado, depois ele foi esquecido. Isso é muito comum na história da cirurgia, da medicina. Alguns tratamentos que parecem ser inovadores, na verdade eles não são. Eles são tratamentos que já foram testados no passado em condições técnicas naquela época ainda não ideais e não tiveram o resultado desejado e almejado, tanto seja pelos pacientes como pelos médicos. Então ele foi esquecido. E hoje esse tratamento, ele foi, digamos, retomado com outras técnicas, com outras condições, e ele acaba resolvendo um problema angustiante para esses pacientes que são os obesos mórbidos. Somente eles podem avaliar a discriminação que sofrem em todos os setores da atividade social, né? No clube, no trabalho, as dificuldades que eles têm na própria casa, para tarefas pequenas, não é? Somente um obeso mórbido pode avaliar o quanto é difícil amarrar um sapato, né? Colocar uma meia, né? Fazer a sua higiene corporal satisfatoriamente. Então, somente eles podem avaliar o quanto é difícil atividades que para os outros são banais, são comuns, mas não o são, né? São tarefas
que, embora simples do cotidiano de cada um, acabam se transformando em tarefas de extrema dificuldade. Amarrar um sapato, colocar uma meia, fazer higiene corporal, é muito difícil para um obeso mórbido. Então ele já sofre essa discriminação e ele vai naturalmente se isolando da sociedade, se isolando. Depois que ele consegue submeter-se à cirurgia corretiva, que é a cirurgia bariátrica, a gastroplastia, que são termos equivalentes e não cabe aqui a gente se estender nessa questão técnica, depois que eles conseguem, às vezes, com perdas assim de massa corporal, de 80, 100 quilos, tem gente que perde 120 quilos, depois que eles perdem essa massa corporal e que eles começam a se inserir na sociedade, eles esbarram num outro tipo de restrição, que é eles não gozarem de um desconto num restaurante, para que eles possam realmente ser inseridos novamente, vereadores, no convívio social, que seria, digamos, o tratamento completo que eles poderiam receber, que é a cirurgia, a perda de massa corpórea e a reinserção social, com tudo aquilo que a sociedade lhes oferece, o convívio social com os amigos, o convívio social com as famílias, e frequentando então um restaurante, e aí então, a exemplo do que já fez São Paulo, do que já fez Sorocaba, os restaurantes então, convencidos dessa contribuição e dessa responsabilidade social que eles devam oferecer para essas pessoas que sofreram a gastroplastia, então conceder-lhes um merecido desconto, um desconto justo, né? Um tratamento diferenciado, e eu faço aqui um apelo aos senhores vereadores, para que a gente não faça uma comparação simplista em dizer que isso é uma minoria e tal, senão nós estaríamos também tratando com injustiça a cota de negros nas universidades, não é? Alguns benefícios que foram conquistados pelos estudantes. Então eu faço apelo aos senhores vereadores, ou então a cota de deficientes físicos em concursos públicos. Então eu faço um apelo aos senhores vereadores que tenham apenas o olhar de reinserção social para essas pessoas que outrora obesas mórbidas e que foram afastadas do convívio social, pessoas que estavam excluídas da sociedade, possam voltar a conviver socialmente e ter o benefício que lhes compete dar os restaurantes, no sentido de que elas gozem de um desconto merecido e justo pelo longo trajeto, pelo longo tempo de sofrimento que elas passaram enquanto obesas mórbidas. Eu peço então o entendimento dos senhores vereadores, e são essas minhas palavras, senhor presidente. O projeto continua em discussão. Em votação. Com 12 votos favoráveis, 2 contrários, essa presidência que não vota, o projeto está aprovado. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Dr. Pacheco. Quero agradecer aos nobres pares pelo entendimento, e em nome dos gastrostomizados, dos gastroplastizados, eu quero deixar aqui o meu sincero agradecimento pelo entendimento dos nobres vereadores. Obrigado. Pode ficar o voto aqui, vereador? Justificativa? Pode ser daqui, né? Agora. É da tribuna, não mudou. Questão de ordem, então. Pode ser? Pois não. Não, só justificar que eu votei contrário. Lá. Pode usar a tribuna, vereador.
Questão de ordem, senhor presidente. Enquanto o Malerba se dirige à tribuna. Questão de ordem, vereador Gustavo Martinelli. Quero registrar aqui na casa a presença do Dica, uma grande liderança lá na região do Santa Gertrudes. Registrada a presença. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Paulo Sérgio. Registrar a presença do presidente Roberto Filipozzi, sua esposa Helene Filipozzi, presidente do Conseg Barão de Jundiaí. Registrada a presença. Para justificativa de voto, vereador Paulo Malerba. Presidente, vereadores, público, em que pese a intenção do nobre autor do projeto de beneficiar um público que realmente sofre com um problema de saúde, né, tratamento, fez a cirurgia, eu votei contrário por entender que essa medida não me pareceu razoável no sentido de interferir na questão negocial do restaurante, enfim, de estabelecer uma diferenciação. Não vejo razão para isso, para se intervir nessa questão de dar desconto de 50% para quem passou pela cirurgia bariátrica, né? A questão do tratamento de saúde, sem dúvida alguma, é fundamental para as pessoas com situação de obesidade mórbida. A cirurgia é um dos tratamentos possíveis, tem que ser visto com muita calma, estimulado, quando é o caso, feito com acompanhamento médico, mas o cuidado com a saúde do paciente cabe a ele próprio, ao médico dele, né? Eu não vejo razão para dar um desconto no restaurante. As pessoas que passaram pela cirurgia não estão impedidas de ir ao restaurante, podem ir, podem frequentar qualquer espaço, se alimentar, né, como qualquer outra pessoa, né? Não há razão, condição socioeconômica envolvida que impeça de ir e de se alimentar dentro das suas condições de saúde. Assim como uma pessoa diabética vai também a um restaurante e toma cuidado com aqueles alimentos que têm glicose e que possam lhe causar mal à saúde, assim como quem tem pressão alta evita de comer gordura, né, vai no restaurante e come, evita de comer determinados tipos de alimentos. Então isso é um aspecto de saúde, de cuidado com a saúde, que cabe ao paciente, cabe ao médico dele. Não me parece razoável que o restaurante tenha que dar um desconto para a pessoa, mas eu quero mencionar todo o meu apoio às pessoas que passam por essa cirurgia, que sofrem com esse problema de saúde, que devem receber atendimento, inclusive público do SUS, né, universal para todas as pessoas, mas sem entrar nesse tipo de questão que, ao meu ver, não trata de saúde, não se refere ao problema em si, é uma questão paralela que não me parece fazer sentido nesse caso. Muito obrigado, presidente. Obrigado, vereador Paulo Malerba. Próximo projeto, item número 5, projeto de lei número 11.573, 2014, de autoria do vereador Antônio Carlos Pereira Neto, DOCA. Exige no comércio e na prestação de serviços devolução de troco aos clientes nas condições que especifica e dá outras providências. Tem a palavra, vereador DOCA. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, projeto de lei número 11.573, que evidentemente procura suplementar o Código de Defesa do Consumidor, em especial o artigo 51, que já proíbe a prática abusiva em discussão, ou seja, o arredondamento para mais. O certo é arredondamento para menor. É um projeto que hoje, já a emissora, a difusora de Jundiaí, eu fui entrevistado, dei os exemplos desse projeto, que é, por exemplo, o caso do R$ 1,99, que o centro não tendo troco, ele tem que apresentar outro tipo de moeda. E outra moeda, evidentemente, é os 5 centavos. E não arredondar para R$ 2,00. Isso é apenas um projeto que regulamenta a situação do miúdo, como se fala por aí. É um projeto que tem o parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação, cujo presidente e relator, vereador Roberto Conde de Andrade. Tem também o parecer favorável da Comissão de Direito, Cidadania e Segurança Urbana, que tem como presidente e relator Dr. Paulo Sérgio Martins. Enfim, um projeto que é legal, a maior parte já entendeu. A multa de, por exemplo,
A unidade fiscal da Prefeitura hoje é 124,37, com 5 unidades em torno de 621,85. Mas é um projeto que regulamenta, mas eu tenho certeza que não vai criar problema nenhum, porque hoje diversos comerciantes ligaram e explicaram que isso aí vai dar mais força para eles, porque o medo é a propaganda enganosa. Não pode continuar dessa maneira, um e tanto, chega lá, não é bem isso, é R$2, porque não tem um tostão, como se diz, né? Não vou falar um centavo, não, é um tostão. E outra, senhor presidente, não sei se Vossa Excelência já percebeu que sumiu aquela nota de um real, lembra disso, senhor presidente? Acabou a nota e passou a ser a moeda. E como a maior parte coleciona também essa moeda, que é muito bom, então acontece que até isso vem atrapalhando o comércio e, evidentemente, todos aqueles que têm necessidade imperiosa de troco. Portanto, senhor presidente, eu solicito aos senhores vereadores que votem favorável, que não existe antagonismo nenhum dos comerciantes. Pelo contrário, muitos telefonaram dizendo que isso dá mais força e evita a propaganda enganosa. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, são as minhas palavras. Obrigado. Obrigado, vereador Doca. O projeto continua em discussão. Em votação. Com 13 votos favoráveis, 6 vereadores que não votaram, incluindo esse presidente, o projeto está aprovado. Não, vamos respeitar, nós temos um regimento aqui. O vereador tem a... Robertinho, só pedir para calma. O projeto ele tramitou na casa, passou um tempo aqui, podia ter também sido questionado anteriormente. Próximo item da pauta, item número 6, projeto de lei número 11.618, 2014, projeto de minha autoria, declara de utilidade pública a Liga Independente das Escolas de Samba de Jundiaí. Pedi para o vereador Dr. Paulo Sérgio Martins ocupar a presidência para que eu possa falar sobre o projeto. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Marilena Negro, público que nos acompanham aqui na galeria, também pela TV Câmara, em especial aos dirigentes da Lieges, cumprimentar aqui o Souza, também o professor Laércio, que foram as duas pessoas que, para a construção desse projeto, eu pude estar dialogando de forma mais direta, né? Com o Souza, desde o ano passado, nós já vínhamos conversando sobre a implantação desse projeto e a declaração de utilidade pública para a Lieges. Bom, entendo que é um projeto importante, né? Na medida em que o samba representa não só para a nossa cidade, mas para o nosso país, né? O samba é uma das principais manifestações culturais que nós temos no nosso país e que foi construída até como uma forma de identidade do nosso povo pela
história que o nosso país tem, ligada até a outras nações, a outros povos que vieram a se miscigenar no nosso país, e a partir disso uma série de manifestações surgiram, entre elas o samba, né? É uma das manifestações que contempla todas as idades, movimenta toda uma comunidade, movimenta a economia, movimenta o turismo, forma gerações de músicos, de artistas. Então, essa é uma forma de nós reconhecermos essa liga, que tem escolas tradicionais da nossa cidade, né? Escolas que eu, desde pequeno, pelo menos, vejo aí todo ano disputando, apresentando um carnaval bonito, que valoriza a nossa cidade, valoriza o nosso povo. Então, é um projeto que eu quero pedir a todos os vereadores que aprovem ele e que nós possamos declarar Lièges de utilidade pública também aqui na nossa cidade. Nós sabemos que dentro dessa questão das escolas de samba, nós temos avanços a conquistar no nosso município, né? Nós precisamos buscar unidade para que o nosso carnaval seja cada vez mais bonito, mais alegre, de mais integração ainda da população da nossa cidade. Eu espero que com esse projeto a gente possa rumar nesse sentido, né? De que as ligas possam realizar um carnaval de paz, um carnaval bonito, que junto com a Secretaria de Cultura, cada vez nós possamos ampliar mais os investimentos e que, como consequência, a população da nossa cidade respeite cada vez mais, participe cada vez mais e reconheça o trabalho que vocês fazem e que nós possamos perpetuar isso, que é a raiz do nosso povo, que é o samba, é a nossa cultura, é a nossa identidade. Então, pedir o apoio de todos os vereadores a esse projeto. Parabéns às escolas, parabéns à Liga pelo trabalho que vem desenvolvendo ao longo dos anos. Obrigado, gente. Ainda em discussão, o projeto de lei do vereador Rafael Torrini Purgato, de número 11.618, que declara utilidade pública a Liga Independente da Escola de Samba de Jundiaí, Liège. Em discussão, em votação. Com 13 votos favoráveis, 5 vereadores ausentes, essa presença que não vota, declaro aprovado o projeto de lei do vereador Rafael Torrini Purgato, que declara de utilidade pública a Liga Independente das Escolas de Samba de Jundiaí, Liège. Parabéns, vereador, parabéns, senhor Liga. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Rafael. Agradecer aos colegas vereadores, agradecer a todo o pessoal da Lièges. Não posso também deixar de agradecer à Comissão de Justiça e Redação, na pessoa do vereador Paulo Malerba, que compreendeu que, de fato, a Lièges é de utilidade pública, dando parecer favorável. Então, agradeço também à comissão. Obrigado a todos. Próximo item, número 7, projeto de lei 11.628/2014, de autoria do vereador José Carlos Ferreira Dias, que altera a lei 3168/88, que regula o funcionamento de farmácias e drogarias para elevar o valor da multa e dar outras providências. Com a palavra o vereador José Carlos Ferreira Dias. Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente aqui nesta noite, eu quero aqui falar do projeto de lei 11.628 de 2014, deste vereador que altera a lei 3.168/88, que regula o funcionamento de farmácias e drogarias para elevar o valor da multa e dar outras providências.
O projeto é bastante simples e foi pensado com o intuito de regulamentar o funcionamento das farmácias e drogarias, pois, ao que se sabe, as mesmas não vêm cumprindo os horários como deveriam, principalmente à noite, finais de semana e feriados. E a Lei 3.168, de maio de 1988, regula o funcionamento de farmácias. O artigo 4º estabelece que aquelas que funcionam no período noturno, após as 20 horas, são isentas da taxa de licença para funcionamento em horário especial e impõe multa de unidade fiscal no caso do descumprimento. Como temos recebido e sabido de muitas reclamações que dão conta que, por vezes precisa de um medicamento às pressas e de emergência à noite, nos finais de semana e feriados, e não sabe onde encontrar uma farmácia mais próxima. Entendemos por bem submeter a apreciação desta casa ao presente projeto de lei. A proposta é bastante simples. Acrescentamos um parágrafo único ao artigo 4º para prever que, periodicamente, o cumprimento dos horários, principalmente dos plantões, deverá ser informado pelo responsável do estabelecimento ao agente fiscal e da fiscalização responsável pelo setor. E aumentamos a multa para os estabelecimentos que descumprirem a norma, ou que seja, ao invés de uma unidade fiscal, que hoje é de R$ 124,37, o que o infrator pagará 6 unidades fiscais na primeira atuação. Em havendo atuação no caso do descumprimento, seja expedida notificação à Associação dos Proprietários de Farmácias e Drogarias da região de Jundiaí, para que tome as providências que entender necessárias. Ainda lembro, senhor vereador, senhor presidente, que o vereador Zé Dias não tem absolutamente nada contra as farmácias e drogarias, apenas entendendo que os estabelecimentos e as drogarias da região de Jundiaí, para que tome as providências que entender também necessárias. Então, portanto, nós queremos aqui apenas, entendo que os estabelecimentos precisam de organizar melhor com relação aos horários respectivos, plantões, para atender a melhor a população. Até alguns anos atrás, sabíamos que a antecedência, quais eram as farmácias, o plantão à noite, nos finais de semana, cujos horários, né, ficavam fixados na informação, apesar do avanço das comunicações. Essa razão do projeto de lei tem parecer favorável pela legalidade, constitucionalidade e, de modo, espero, pela aprovação por parte dos meus pares. Senhor presidente, o projeto de lei, temos aqui da Comissão de Justiça, que o nosso companheiro relator, Paulo Sérgio, também faz parte, né? Nós temos aqui outro parecer da Comissão de Direitos da Cidadania e Segurança, que eu falei aqui do Dr. Paulo Sérgio Martins, que é o relator também, José Adair, Márcio Petencoste de Souza, eu também e Marilena Perdiz Negro. Então nós temos aqui a casa que também foi favorável a esse projeto de lei, que ele tem legalidade e realmente é um projeto importante, porque muitas vezes, senhor presidente, seus vereadores, as pessoas, eles estão num bairro bem distante, como, vou dar um exemplo aqui, no residencial 3, nós estamos praticamente quase em Itupeva. Muitas vezes nós temos as farmácias no centro que está dentro desse artigo que realmente cumprem as suas obrigações, mas lá também deve ter farmácias que talvez poderia fazer esse acerto dentro da sua sociedade, no qual eles têm a sua cooperativa, e poderia dar também atenção lá naquele local, para a pessoa não deslocar numa hora de necessidade, né, daquela longura até o centro da cidade. Então, portanto, esse é um projeto muito bom, eu acredito um projeto simples, mas que realmente vem trazer uma tranquilidade para a população, principalmente em altas noites que são procuradas essas farmácias, a hora que sai com suas receitas, né? E a gente sabe que o projeto vem ajudar muito a população. Eu quero, senhor presidente, para complementar, faltam alguns segundos,
E agradeço também aqui o nosso companheiro, né, fora do projeto de lei, meu companheiro Roberto Eliana Feliposi, que está sempre presente nessa sessão, apoiando os nossos trabalhos. Parabéns. Então, senhor presidente, senhores vereadores, essas são as palavras do vereador Zé Dias. Obrigado pelas palavras. Ainda em discussão, o projeto do vereador Zé Dias, em votação. Já deu, não, já deu. Deu quórum, já deu. Já deu. É. Com 9 votos favoráveis, 8 vereadores ausentes, desculpa, 9 vereadores ausentes, esse presidente que não vota. Solicitando verificação de quórum. Com 12 votos favoráveis, 6 vereadores ausentes, presidente não vota, declaro aprovado o projeto de lei do vereador José Carlos Ferreira Dias, que altera a lei 3168/88, que regula o funcionamento de farmácias e drogarias para elevar o valor da multa e dar outras providências. Aproveitando aqui a questão de ordem, aproveitando a presença do Alex, morador ali do Anhangabaú, foi solicitada uma reunião com o vereador, com o Zeca Pires, da Casa Civil, para nos dar um retorno sobre o bairro do Anhangabaú. Foi feito um convênio de 1,5 milhão, no meu ponto de vista, um convênio bem além do previsto, né? Sendo que algumas entidades recebem pouco, inclusive a Lijunes, onde eles não têm o alvará de funcionamento, não têm o auto de vistoria de Corpo de Bombeiros e não têm a vistoria da Vigilância Sanitária. Ele está se demonstrando um bom entendimento sobre isso, espero que seja revista a postura, e verificaremos isso amanhã numa reunião e passaremos para o pessoal do Anhangabaú. Próximo item da pauta. Moção de número 186/2014, do vereador José Carlos Ferreira Dias, de apoio ao projeto de lei 2116/2011, do deputado federal Leopoldo Meyer, do PSB do Paraná, que altera a lei 6655, de 20 de maio de 71, que dispõe sobre a remuneração legal de investimento dos concessionários de energia elétrica e estabelece que a Eletrobras destine 15% dos recursos da RGR, ou seja, Reserva Global de Reversão, aos municípios para o custeio da manutenção das redes de iluminação pública. Com a palavra o vereador José Carlos Ferreira Dias. Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente nesta noite, a imprensa, que nós agradecemos pelo acompanhamento das sessões aqui na Câmara Municipal de Jundiaí. Eu acho que tudo isso é um conjunto, é um trabalho que realmente está levando à população aquilo que realmente eles necessitam, que são as informações pela imprensa. Moção de apoio ao projeto de lei 2116/2011, do deputado federal Leopoldo Meyer,
do PSB Paraná, que altera a Lei 6.655, de 20 de maio de 1971, que dispõe sobre a remuneração legal do investimento dos concessionários de energia elétrica e estabelece que a Eletrobras destina-se 15% dos recursos da RGR, Reserva Global de Reversão, aos municípios para o custeio da manutenção das redes de iluminação pública. Senhor presidente, senhores vereadores, com a edição da resolução número 414 de setembro de 2010, da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, ficou estabelecido que até o final deste ano, as prefeituras de todo o Brasil, incluindo Jundiaí, passarão a ser responsáveis por toda a infraestrutura de iluminação pública. Atualmente, a cargo das concessionárias e distribuidoras de energia elétrica, como a CPFL. Vale dizer que se trata de transferência definitiva dos ativos imobilizados das distribuidoras de energia para o poder público competente, ou seja, as prefeituras passarão a ser, com exclusividade, a responsável pelos reparos e manutenção dos equipamentos, tais como troca de lâmpadas, luminárias, reatores e afim, tarefas de que poderão realizar diretamente ou através de contratos de concessão. É certo também que, pelos termos da resolução, os gestores públicos terão até dezembro próximo para implementarem as respectivas transferências com a obrigação de prestar atendimento de qualidade aos usuários e arcarem com todos os custos e mão de obra especializada. E vem a preocupação aí, senhor presidente, que vai pagar a conta, haverá repasse aos contribuintes? Nesse sentido, vimos que em boa hora o deputado federal Leopoldo Meyer, do PSB Paraná, apresentou o projeto para alterar a Lei 6.655 de 71, que cuida da remuneração legal dos investimentos de concessionários de serviços públicos de energia elétrica, e para estabelecer que a Eletrobras define 15% do recurso da Reserva Global de Reversão, a chamada RGR, aos municípios para custeio da manutenção das redes de iluminação pública. E nada mais justo, senhor presidente, até porque aprovado o projeto se torna a lei medida de contribuir para desonerar ao consumidor, que caso contrário poderá ficar com a conta. Por isso, pela aprovação da moção e o projeto de lei também do nosso companheiro que nós citamos aqui. Senhor presidente, senhores vereadores, essas são as palavras do vereador Zé Dias referente a esta moção, que vem a responsabilidade futuramente, que nós falamos aqui no corpo desta moção, a partir de dezembro de 2015 ficará a responsabilidade, esse compromisso agora a partir de janeiro. Então nós sabemos que esse compromisso que a prefeitura assumirá a partir do ano que vem, pode também ter alguma coisa referente a algumas alterações, e essas alterações podem trazer também algumas contas para o consumidor de energia elétrica. Então, portanto, senhor presidente, eu agradeço pela atenção de Vossa Excelência aqui na presidência, meu companheiro Paulo Sérgio Martins, e essas são as palavras do vereador Zé Dias. Obrigado pelas palavras. Em discussão, a moção do vereador Zé Dias, em votação. Com 13 votos favoráveis, 5 vereadores ausentes, essa presidente que não vota, declara aprovada a moção do vereador José Carlos Ferreira Dias. Terceiro requerimento alçado do plenário. Tem algum requerimento, Pedrinho? Não? Vamos passar ao requerimento sujeitos ao plenário. Como não tem, vamos ao grande expediente. Solicito aos senhores vereadores que registrem a presença para o grande expediente.
Alguém com 15 vereadores presentes e 4 ausentes, está aberto o grande expediente. Alguém deseja dispensar a palavra? Vereador Doca, vereador Márcio, vereador Marcelo. Mais alguém? Primeira vereadora inscrita, a vereadora Marilena Negro. Peço ao vereador... As pessoas da palavra. Não acusou a presença. Não acusou a presença. Eu dispensei. Palavra, pastor Dirley, é o próximo inscrito. Dispensou a palavra. Próximo, vereador José Dias. Pedir ao vereador Paulo Malherba, vai falar? Não? Dispensa. Vereador José Dias, dispensa. Eu vou senhor presidente, eu vou só cumprimentar aqui, já vou deixar aqui, rapidinho. Foi. Quer falar? Não, foi falar. Não, foi falar. Você deu presença. Manda bala. Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente aqui nesta noite, eu quero aqui, por poucos minutos, até fazer jus ao nosso trabalho aqui na cidade de Jundiaí, junto com a administração Pedro Bigardi, que realmente é um pedido que foi atendido pela Prefeitura Municipal de Jundiaí, né? Um pedido realmente que trouxe e vai levar uma qualidade de vida e um conforto muito grande para aquela população. O bairro da Água Doce é um bairro que realmente merece o carinho e os cuidados da administração. Então, portanto, foi feito um trabalho de 20 anos de espera ali no bairro do Água Doce. O bairro foi contemplado com a pavimentação, canalização, guias e sarjetas para aquele povo que conviveu já há mais de 20 anos, quando estiagem, muito pó e quando chuva, muita lama. Então eu agradeço pela administração, pelo trabalho desenvolvido naquele local, que realmente um pedido de alguns meses, né, deste vereador, junto com a administração Pedro Bigardi, e a Secretaria de Obras também com Alain Pico. Foi um trabalho que realmente mudou a cara do bairro. Um local que tem uma forma de ser trabalhado para que nós possamos darmos à população daquele local a regularização também daquele bairro. Então, são locais que nós estamos trabalhando junto à administração. Aqui também eu quero dizer que fica registrado nessa tribuna, nesta casa, o desenvolvimento e a rapidez da construção de 400 moradias no Jardim São Camilo. São 400 famílias que será contemplada com sua moradia. Moradia que hoje ela é realmente solicitada pela maioria da população. População que paga aluguel, população que vive
morando, às vezes até mesmo com seus familiares, e não tem meios de arcar com a responsabilidade de pagar um aluguel. E esse vereador vem trabalhando nesse sentido, de dar à população a tranquilidade. Acho que a moradia é tudo para o ser humano. A moradia e o trabalho é o caminho que realmente nós temos aí no dia a dia, para que nós possamos buscarmos junto ao trabalho o pão de cada dia para a nossa família. Então, portanto, sempre procurei trabalhar na área da moradia. E a moradia para nós aqui na cidade de Jundiaí está com uma rapidez muito grande, que no São Camilo, com esses 400 apartamentos, que já tem uns que já começa com fase de acabamento, e outros já em formas às vezes, de começar no próprio alicerce. Então, são um trabalho que vem sendo feito rápido para a entrega desses apartamentos no ano de 2015, entre julho e agosto. E tem outra, senhor presidente, que foi votado nesta casa também, uma área no bairro do Poste, para 1.000 moradias. E outra áreas que nós votamos também, no próximo ao Fazenda Grande, que são para 1.088 moradias. E outra aqui perto do Santa Gertrudes. Isso daí vem totalizar quase 3.300 moradias, que será feita através deste governo que aí está, que é o companheiro Pedro Bigardi. Então, portanto, nós trabalhamos no sentido de mostrarmos que nós somos representantes aqui nesta casa daquelas pessoas que sempre nos deram, confiaram e confiam até hoje por nosso trabalho aqui como representante. E o nosso trabalho aqui é fiscalizar e estar junto ao governo, buscando aquilo que realmente a população precisa, que é o trabalho, a segurança, a saúde, que a saúde nós temos muitos que discutirmos aqui nesta casa, mas com certeza a nossa cidade ainda tem um privilégio quanto às outras que às vezes a gente vê nesse país que está em condições precárias, ou no que eu falo, na área da saúde. Então, senhor presidente, senhores vereadores, eu quero deixar aqui minhas palavras, e eu agradeço esta noite por mais essa oportunidade, desta sessão extraordinária, sessão aqui que para nós foi uma sessão calma, tranquila, todos os projetos votados e aprovados nesta noite, principalmente meu projeto, minha moção, dentro daquilo que a gente faz os projetos aqui nesta casa, fazendo e ouvindo a população que nos cobram todos os dias referente à nossa cidade. Então, portanto, senhor presidente, eu quero aqui agradecer a Deus por esta oportunidade, agradeço a todos os vereadores aqui presentes ainda nesta noite, a população que está aqui na Câmara, apreciando e valorizando os nossos trabalhos nesta noite, agradeço os funcionários da casa e quero agradecer a todos aqueles que estão focados no nosso trabalho pela internet, pela televisão, que a gente recebe várias ligações de pessoas que acompanham os nossos trabalhos. Então, portanto, eu agradeço a todos a população jundiaiense e a todos aqueles que com certeza está atento, principalmente aqueles que nós temos aí, que nós sempre comentamos e buscamos dentro do nosso trabalho, é a grande amizade e o grande trabalho que nós fazemos no dia a dia por esses bairros da cidade de Jundiaí. Então, portanto, eu agradeço, senhor presidente, e essas são minhas palavras, agradecendo a todos os funcionários e funcionárias desta casa, que realmente traz a nós e a mim, a todos os vereadores, uma conquista lá fora, e essa conquista eu devo aos funcionários e funcionárias, com certeza, não é verdade, presidente? Porque o que será da gente sozinho? Então a gente precisa ter amizade, e através da amizade nós temos grandes companheiros, grandes companheiras, e com isso a gente vai desenvolvendo um trabalho que a população realmente assina embaixo e aprova. E esses são os trabalhos do vereador Zé Dias, dentro de 5 mandatos que nós estamos aqui quase praticamente vencendo os 20 anos de trabalho. Eu quero, quanto mais poder lutarmos para a população e levarmos a eles aquilo que realmente eles precisam, é uma grande honra para este vereador. Só que esse vereador tem de estar aliado junto com todos os vereadores, a administração, as pessoas em torno dos nossos trabalhos. Então, portanto, eu agradeço, senhor presidente, eu agradeço por mais essa
jornada de trabalho desta terça-feira, e agradeço também ao nosso companheiro Jorge Haddad, que é o diretor desta casa, e aqui, como hoje o senhor está ocupando aí a presidência, em nome do nosso companheiro vereador Gerson Sartori, né, eu agradeço toda a Câmara Municipal. Essas são as minhas palavras. Obrigado, vereador Zé Dias. Não havendo mais orador inscrito, solicito aos senhores vereadores que registrem a presença para encerramento desta sessão. Com 8 senhores vereadores presentes, 11 ausentes, sob a proteção de Deus, está encerrada a presente sessão.